Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é o N2N e o que tu precisa para começar a aprender e aplicar hoje mesmo. E para começar eu vou vir aqui para a tela do meu computador e vou começar me apresentando. Então, prazer, eu sou o Fábio Vinck, eu sou um profissional com ampla experiência no digital, já venho muitos anos trabalhando com unindo dados, web analytics, automação, performance, muitas vezes focado em e-commerce ou então empresas que estão no digital. Minha trajetória já combinou atuação em grandes agências, grandes empresas, né, trabalhando nessa parte de estruturação de dados e automações. Eu fundei a Pragma AI, uma agência que foi focada em melhorar processos, melhorar resultados e reduzir custos, utilizando como meio automações e IA. E há pouco tempo atrás eu fiz uma fusão de mercado com a Analytics, com o intuito de apresentar resultados mais completos, mais robustos para empresas através de CRO, SEO, CRM e automações e IA. Então vamos lá. Se você não mora numa caverna, tu já ouviu falar sobre N2N, ele está muito no hype, todo mundo fala de N2N aplicando IA, de montar agentes de automação, mas de fato, o que é o N2N e como a gente pode iniciar a trabalhar com ele, a entender ou até mesmo aplicar na tua empresa. O N2N ele é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho, né? Um workflow automation, né? Ele é de código aberto, open source, que ele permite então conectar diversas ferramentas, plataformas, desde que tenha API, ele conecta qualquer coisa e assim então fazer integrações entre essas ferramentas e automatizar fluxos de trabalho. Você talvez já deve ter ouvido falar do Zapier, do Make, né, que são ferramentas similares, porém o N2N ele tem alguns diferenciais, ele não tem limites de disparo e ele é um pouco mais robusto, mais completo, né? Ferramentas como o Make e o Zapier, eles são muito bons, mas eles são mais iniciantes, são para pessoas que estão iniciando, um empresário que não quer focar muito nisso, mas quer aplicar em algum processo dentro da sua empresa. Trazendo um pouco do contexto de mercado, falando um pouco de N2N, um pouco de low code, esse mercado tem crescido muito ultimamente, né? Eu até trouxe algumas notícias de mercado aqui, por exemplo, a Gartner prevê que até 2025, 70% das novas aplicações desenvolvidas por empresas usarão plataformas de low code e no code, né? E até se tu não sabe o que é low code ou no code, eu deixei até uma colinha aqui, ó. No code é sem código, sem nada de código, né? Uma plataforma onde tu não precisa de código para desenvolver alguma aplicação ou alguma funcionalidade. E low code é pouco código, tá? Tu vai usar então pouco código, não vai precisar ter muito conhecimento de programação para desenvolver algo. O N8N ele é low code, tá? É óbvio, eu vou falar um pouco mais aqui na frente sobre o que tu precisa aprender, quais são as hard skills, mas o N2N tu consegue começar a aplicar sem saber necessariamente de programação. Falando um pouco mais sobre o contexto de mercado, né, a gente vê que o mercado global de automação deve atingir 19,6 bilhões de dólares até 2026. Isso já é ano que vem, né? Então a gente tem essa movimentação do mercado, a gente vê esse mercado muito aquecido, né? E a escassez de desenvolvedores torna ferramentas como o N2N mais essenciais para pequenos e médios empresários que muitas vezes não têm um valor muito alto para investir em aplicações ou fluxos de automação. Eu comentei que o N2N ele é muito parecido com o Make, com o Zapier, né? Mas o que de fato são os diferenciais do N2N, né? Primeiro, ele é open source, né? Então tu consegue auto-hospedar ele no teu servidor ou até mesmo no teu computador. Tem a funcionalidade cloud, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas tu consegue trabalhar com ele auto-hospedado com um custo menor, ainda mais considerando aqui o Brasil, né? Onde o custo do N2N Cloud ele é em dólar, né? Não precisa fazer essa cotação. Como eu comentei, tu consegue usar ele self-hosted, né? Os dados ficam no teu servidor ou no servidor da empresa que tu vai atuar, trabalhar na tua empresa. Ele não tem limites de execução, diferente do Zapier e Make, né? Que tu compra um plano e esse plano tem alguns limites de execução. Tem a opção de aplicar códigos customizáveis, então JavaScript, Python, tem suporte para essas linguagens, caso tu queira aplicar e construir algo mais robusto. Ele já tem de forma nativa mais de 800 integrações, e a gente ainda tem as integrações que a gente chama de Node Components. O que são os Node Components? São integrações que a comunidade desenvolve para aplicar. Então, se não tem algo nativo, que é da própria empresa junto com o N2N, a comunidade ainda tem a possibilidade de criar novos nodes, novas integrações, ou até mesmo caso você seja uma empresa de tech, desenvolvimento. O custo-benefício, então, é disparado, melhor dentre as outras ferramentas, levando em consideração a robustez e as possibilidades, né? E tu hospedando no teu servidor, o custo é bem baixo para te manter o N2N ativo e trabalhando para ti. Aqui eu trouxe basicamente algumas notícias e tendências recentes, né, sobre o mercado de N2N e IA no geral, né. IA está muito no hype, IA é como a gente já vê, não precisa eu falar aqui, que já é o novo
a nova internet, como algumas pessoas gostam de dizer. Então, ela cada vez está fazendo mais parte do teu dia a dia, do teu trabalho, né? O mercado teve um boom, né? Não é novidade para ninguém. E isso trouxe uma evolução das ferramentas como N2N, né? E APIs, a OpenAI, a Anthropic, Google, né? Estão criando cada vez mais, otimizando os seus modelos de linguagem, né? Para atender essa demanda do mercado, né? A gente vê um movimento de repatriação de dados, né? Empresas estão migrando ferramentas de SaaS americanas para soluções self-hosted, né? Então, quando tu fala de um resultado, de uma solução que vai trabalhar numa empresa de larga escala, sempre vai ser, na maioria dos casos, vai ser melhor tu aplicar com N2N do que pagar o cloud de uma dessas ferramentas, né? E com isso, tu vai ter uma proteção de dados, vai ter um cuidado maior com os dados, vai ter uma redução de custos com SaaS externos, né? E um controle total sobre essas automações, né? E o N2N, ele se beneficia diretamente dessas tendências, né? O ecossistema vem crescendo muito, né? Ultimamente, toda semana, na verdade, sai alguma novidade sobre alguma ferramenta que está se integrando com o N2N e que ou empresa grande que está usando o N2N, porque o ecossistema vem crescendo, né? A gente tem mais de 200 mil usuários ativos na comunidade, a gente tem mais de 10 mil workflows compartilhados publicamente, então é algo que tu não está desamparado. Para te iniciar hoje, tu já vai ter muito conteúdo na internet para aplicar. A gente já tem muitos cases de sucesso de aplicação de N2N, né, em empresas, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Mas a gente já vê várias empresas usando automações para melhorar processo comercial, atendimento, gestão de pedido em e-commerce, né? Eu trabalho bastante com e-commerce, então eu desenvolvo soluções personalizadas para e-commerce, onde vai ter atendimento integrado com o RP, integrado com o CRM, vai fazer o saque, vai fazer uma venda, vai fazer uma recuperação de carrinho. Então, todo esse sistema eu já apresento para empresas hoje, já tenho cases de sucesso. E se talvez tu seja um empresário, qualquer segmento ou de e-commerce também, você pode entrar em contato com o contato aqui que eu vou deixar nos comentários para aplicar, para entender como a gente pode criar soluções personalizáveis que vão melhorar os teus resultados, vão reduzir custos e que vão te dar a possibilidade, a base que tu tem para escalar a tua operação. E há pouco tempo atrás, é legal falar que o N2N teve um investimento da própria NVIDIA de 180 milhões de dólares, né? Então, isso reforça que o ecossistema está muito robusto, né? Não é uma ferramenta que está nascendo há pouco tempo e vai morrer logo, né? Tem como a gente vê empresas grandes investindo, é porque é uma empresa que veio para ficar, né? É uma solução que veio para ficar. Agora, se você se pergunta como que eu posso aplicar, eu ainda não tenho uma visão clara de como eu posso aplicar o N2N, aplicar fluxo de automação junto com inteligência artificial na minha empresa ou até mesmo para prestar serviço, né? Eu trouxe aqui alguns cases de uso prático, né? Primeiro, vendas e CRM, né? Toda empresa que tem processo comercial ou que talvez nem tenha processo comercial estruturado, ele precisa de uma automação, pelo menos uma parte desse sistema automatizado para ganhar eficiência. Senão o vendedor ele vai passar tempo perdendo tempo com função burocrática, preenchendo o CRM, enquanto que um robô poderia estar fazendo isso de forma totalmente automática, sem gastar o tempo da tua equipe preenchendo CRM ou fazendo a gestão de CRM. Marketing, a gente tem muita possibilidade também de nutrição de lead, criação de conteúdo, geração de relatório automatizado, né? Então, é um mar de opções para todos os segmentos, né? Aqui eu trouxe somente alguns exemplos, né? Como operação e atendimento, triagem de ticket de atendimento, chatbot integrado com WhatsApp, Telegram, ou até mesmo chat que vai no teu site ali, né? Financeiro, fazer conciliação bancária, emissão automática de nota fiscal, alertas de inadimplência. Então, assim, aqui eu trouxe alguns casos, mas assim, mercado imobiliário, concessionárias de carro, advocacia, consultórios, tem muito, 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 muito mercado onde tu pode aplicar soluções de automação IA, ou até mesmo se tu é um empresário que está aqui entendendo como tu pode usar o N2N na tua empresa, aqui eu já estou dando casos práticos para ti poder se basear. Mas falando um pouco sobre o mercado de atuação, né, talvez tu não seja um empresário, seja uma pessoa que queira vender N2N, vender automação, vender melhoria de processos para empresas, né? Aonde tu pode começar, né? Quem precisa de N2N, né? Qualquer pequeno ou médio negócio precisa, né? Precisa ainda mais pequenos negócios, porque o pequeno negócio, qualquer redução de custo que ele tiver, já vai melhorar o resultado dele para ele não precisar contratar logo de cara mais pessoas para fazer coisas que robô poderiam estar fazendo. Se ele vier a contratar, vai ser contratar para escalar a operação dele, não para tampar buracos onde ele poderia ter fluxos de automação resolvendo esse problema, né? Então, qualquer empresa que perde tempo com tarefa manual, repetitiva, tem dados dispersos em múltiplas ferramentas, né? Tem empresa, para vocês terem uma noção, que ela usa 5, 6 ferramentas
onde poderia estar centralizado em uma só, em um fluxo só, entendeu? Então, esse que é o poder, né? Tu paga como empresa, às vezes, 5, 6 assinaturas de SaaS, onde poderia estar otimizando para uma, no máximo duas. E só com automação, com end-to-end e com inteligência artificial aplicada da forma correta, é que tu tem essa margem para escalar com segurança, né? Então, tu pode virar um profissional que vai atuar como consultor de automação, como um desenvolvedor low-code, como uma agência de performance. Às vezes tu já presta algum serviço, por exemplo, de tráfego pago, e tu quer melhorar os teus resultados, ampliar teu leque de opções de aplicação de serviço, de oferecer serviço, tu pode começar a trabalhar com automações e até mesmo aplicar automações no teu dia a dia, onde tu já presta algum determinado serviço, né? Ou então, mesmo então, como um freelancer, né? Como iniciar como uma renda extra e até mesmo migrar para atuar full time, né? Ah, mas eu preciso empreender para trabalhar com automação? Não, tu pode trabalhar para empresas. Tem muitas empresas. Se tu abrir o LinkedIn e pesquisar no end vai ter muita empresa já com vaga aberta, procurando profissionais que têm essa habilidade e que vão ajudar as empresas a melhorar seus resultados. Mas se eu for uma pessoa que está vendendo projetos, como que eu posso precificar as minhas automações? Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos e deixar bem claro que não é uma regra de mercado. São alguns exemplos assim de uma régua de valores que tu pode precificar as tuas automações, tá? Mas eu já vi gente vendendo projetos muito mais caros do que esses que estão aqui, né? Por exemplo, um setup inicial com workflow básico, né? Tipo de uma gestão ali básica de CRM, um atendimento saque, né? Ele fica na casa de 3 a 8 mil reais, né? Agora um projeto médio, que tem mais integrações, né? Quando eu falo que uma empresa, às vezes, ela tem 5, 6 ferramentas que não são integradas e poderiam ser integradas, né? Pode cobrar de 10 a 25 mil projetos, né? Ou até mesmo construir ecossistemas completos, né? Múltiplos fluxos de automação junto com o IA e cobrar mais de 30 mil reais para essa implantação. Isso não é algo fora da linha, é algo bem comum que eu vejo dia a dia nas comunidades que eu participo. Eu já vendi projeto nesse valor, então é algo bem comum e bem acessível para ti conseguir entrar nesse mercado, né? Mensalidade de manutenção, ela pode variar de 1.500 a 5 mil reais. O que é essa mensalidade? É uma recorrência que tu cobra para daí então prestar um serviço de evolução e suporte para o que tu construiu, né? As ferramentas elas se atualizam muito rápido, então muitas vezes elas vão precisar de alguma manutenção, de algum suporte, né? Então é nesse momento que tu cria uma recorrência para não precisar começar de todo mês do zero, né? Tu já vai ter na tua carteira de clientes uma certa recorrência, né? E para a empresa que talvez você é um empresário que está vendo isso aqui, já tem uma noção de quanto que alguém vai cobrar para ti caso for implementar uma solução para ti. Mas a questão, o grande diferencial, ele está nesse ponto aqui, né? Que os projetos, eles se pagam muito rápido pelo tempo economizado e pelas pessoas, né? Eu já implantei o projeto na casa de 20 mil reais e já sobrou o trabalho de 3 pessoas, né? Para 3 pessoas que estavam gastando tempo com processos burocráticos, elas foram usar o tempo delas para lugares que elas são mais aproveitadas e não para fazer processo burocrático. Então, isso, se a gente vai botar na ponta do lápis ali, 3 pessoas que ganham por baixo, na média, 5 mil reais, a gente está falando de 15 mil reais no mês. Então, significa que em 2 meses tu já pagou automação com lucro, né? É esse o cálculo que precisa ser feito e levado em consideração quando a gente fala de venda desse tipo de projeto, desse tipo de serviço, desse tipo de solução que vai, de fato, melhorar o resultado de uma empresa. Tá, Fábio, mas o que eu preciso saber como hard, como soft skill, para começar a trabalhar com o end-to-end, seja na minha empresa que eu já trabalho, seja para prestar serviço, né? Seja para, de fato, aprender, né? Eu pontuei aqui algumas coisas que eu, assim, ó, sinceramente, eu não vejo as pessoas no mercado falando isso, porque o que a gente vê no mercado? Pessoas falando que tu não precisa saber nada de programação, que qualquer um pode iniciar, que é fácil, que tu copiando um workflow, tu vai já começar a vender ele, e de fato não é bem assim, tá? A realidade do mercado não é essa. Eu não estou aqui para vender sonho, eu estou aqui para falar o que eu vejo do mercado baseado na minha experiência e nos meus colegas, nos meus parceiros que também trabalham com esse mercado, tá? Então, como hard skill, tu vai precisar de saber um pouco de lógica de programação, como montar, pensar um pensamento de lógica para montar fluxos com lógicas condicionais, com loops, com interações. Então, tu precisa ter esse pensamento lógico, né? Lógica de programação não quer dizer que tu tem que saber programar logo de cara, mas lógica de programação é tu trabalhar a habilidade de pensamento lógico e quebrar funções, quebrar processos macros em pequenas coisas e organizar para daí então montar uma sequência de ações que vai resolver algum problema.
Isso basicamente é a lógica de programação. Então tu precisa ter um pouco dessa habilidade para daí de fato começar a trabalhar com N2N e ser o diferencial, tá? Porque, sendo bem real, a média de mercado é baixa. O pessoal que está vendendo automação, a maioria, né, eu não vou generalizar, mas a maioria não sabe o mínimo que está fazendo e essas pessoas elas vão entrar no mercado e logo já vão sair. Mas se tu quer construir algo de valor, ficar no mercado, tu sabendo o mínimo disso aqui que eu estou listando aqui, tu já vai ser alguém diferenciado, tu vai ser acima da média e tu vai ser bem pago por isso, bem remunerado. Então, além de lógica de programação, tu precisa aprender a ler documentação técnica, né? Tu precisa ter paciência, ler a documentação, entender ela. E hoje, usando uma IA, ela vai te ajudar a tu ler, a entender. Tu tem essa facilidade de ter a IA para resumir para ti, para te ajudar a entender, para agir como um professor para ti. Mas o que não pode acontecer é tu ser 100% dependente de uma IA, de um chat GPT da vida, para fazer as coisas. Porque se tu fica 100% dependente dele, quando der um problema e o IA não conseguir resolver para ti, tu não vai saber o que fazer e o teu fluxo vai quebrar e vai ficar sem trabalhar. Tu precisa entender um pouco de APIs, integrações, tu precisa entender como uma API funciona, como tu faz uma requisição, como tu recebe um evento de webhook, quais são os tipos de integração, tokens, barriers, tipos de integração, de chaves que tu tem para integrar um sistema ao outro. Tu precisa entender um pouco de banco de dados, um pouquinho pelo menos de como funciona a estrutura de um banco de dados, como tu faz consultas no banco de dados para poder armazenar os dados. Tu vai ter que ter um pouco de conhecimento de IA, modelos de linguagem, né? Pelo menos para entender como elas consomem tokens, como tu consegue melhorar um prompt para ela trabalhar melhor na tua automação. Tu precisa saber um pouco de infraestrutura, de servidor, precisa entender um pouco de container, de Docker, para poder dar manutenção no teu servidor quando vir algum problema, ou então não precisar ficar refém de aumento de plano, porque o que eu mais vejo no mercado é assim, o meu servidor ele está com uso de memória alto. Aí o que eu faço? Eu aumento o plano, né? Eu aumento o plano aqui, eu vou gastar mais $100 muitas vezes, né? E sendo que em pouco tempo, em um mês depois, o teu servidor ele vai estar em estado crítico de novo. Por quê? Porque tu está usando ele mal, tu não tem a mínima noção do que está acontecendo no teu servidor. Então isso aqui a gente vê muitas poucas pessoas falando no mercado, mas é algo que se tu opa, até grifei errado aqui. Mas é isso aqui ó, que muita gente no mercado não fala, mas é algo que é muito importante para te construir soluções robustas, tá? Isso aqui é o que vai te diferenciar para tu realmente ser o cara foda, ou então qualquer um no mercado que vai ser substituído logo. E também, para complementar as hard skills, né, tu precisa ter habilidade analítica, né? Tu precisa saber mapear processo, identificar gargalo, redundância, redesenhar processo, criar diagrama, definir métrica, analisar logs, execuções, analisar o ROI das automações. Parece muita coisa, mas eu estou falando aqui o que tu precisa para ser alguém foda mesmo, para ser uma pessoa completa e não só alguém que sabe copiar, dar Ctrl+C, Ctrl+V em template, né? Isso que é o diferencial de quem sabe o que está acontecendo por trás da ferramenta, por trás de uma automação, né? E falando um pouco sobre as soft skills, né, também são muito importantes para te conseguir se dar bem tanto faz uma vaga ou na venda de serviço, né? Eu mapeei algumas poucas aqui que eu acredito que são as mais importantes, que são elas resolução de problemas, né? Tu não pode ser o tipo de pessoa que vê um problema e empaca e só foca no problema. Tu tem que focar no resultado, na resolução, no resultado e não no problema. Tu precisa ser uma pessoa que tem de forma intrínseca a vontade de continuar se atualizando, continuar aprendendo, porque as ferramentas elas atualizam muito rápido. E se tu não é uma pessoa que está constantemente estudando e buscando as atualizações das ferramentas, tu vai ficar para trás muito rápido mesmo. Tu precisa ser resiliente, né? Porque como as ferramentas se atualizam muito rápido, tu precisa ter resiliência também para continuar estudando, continuar trabalhando, porque ao contrário do que todo mundo fala no mercado, não é tão simples assim para aprender. Não que seja impossível. E eu estou dizendo aqui que praticamente qualquer pessoa consegue, desde que tenha essas habilidades aqui, ó, que tenha essas skills, que ela vai conseguir aprender, vai conseguir aplicar fluxos de automação, né? E entregar e ser diferenciais no mercado, né? Ser acima da média, né? E isso aqui, eu pontuei aqui, né? Relações interpessoais e vendas. Mas isso assim, ó, isso aqui pode ser o top 1, porque para qualquer coisa que tu for fazer na vida, tu precisa saber bem, tu precisa saber conversar com as pessoas, e tu precisa saber vender teu peixe. Nem que tu nunca vá atuar diretamente com vendas, mas tu precisa saber se auto-vender e tu precisa saber se comunicar com as pessoas, porque se isso aqui tu não sabe, tu vai ver constantemente pessoas piores que você fazendo mais do que você, tendo mais resultado que
você porque tu não sabe vender teu peixe, não sabe conversar com as pessoas. E a intenção desse vídeo aqui não é entrar na parte técnica do N2N. Eu vou ensinar isso, então já se inscreve aqui no canal, deixa a tua curtida e acompanha que eu vou postar vídeos como instalar o N2N no teu servidor de forma mais barata, como os fundamentos do N2N, como que começa a criar fluxo de automação, o que são os nodes. Mas nesse vídeo aqui, caso tu queira começar a mexer hoje, mas não quer investir em nada ainda de forma gratuita, tu pode entrar aqui no site do N2N, criar tua conta gratuita, usar o trio de 14 dias, tá? Não precisa cadastrar cartão, é só usar, e é só fazer teu cadastro aqui rapidinho e usar de forma totalmente gratuita por 14 dias para te poder testar e já ter essa primeira experiência com a ferramenta, tá? E aqui no próprio site do N2N, aqui eu já estou dentro de um workflow, no N2N/workflows, você tem mais de 6.000 workflows para template de automação para te aplicar, para te estudar, para te ver como funciona, pelo menos para te poder dar uma mexida na ferramenta, né? Porque eu gosto de falar que a melhor forma de aprender é trabalhando, é mexendo. Então isso aqui já é uma forma de tu começar sem gastar nada, né? Pelo menos para ver como a ferramenta funciona, né? Por dentro da ferramenta tu vai ver algo assim, né? Que esse aqui é um dos meus servidores que eu uso para testes. Então assim, ó, hoje eu não vou entrar em nada muito técnico, mas já me acompanha aqui porque eu vou mostrar como trabalhar, como tu criar fluxos de automação, como fazer integrações, como instalar o N2N. Então eu vou fazer bastante conteúdo aqui, tanto conteúdo técnico como conteúdo para te se desenvolver como profissional ou até montar a sua empresa, tá? Então já me acompanha aqui, se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para ti, me acompanha, me segue, deixa sua curtida, ativa o sininho, que eu vou postar mais vídeos aqui toda semana sobre trabalho com N2N e automações. E é vídeo sem enrolação, vídeo para quem quer ser o melhor do mercado. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.